Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. E o Flamengo foi pra terceira. Foi pra terceira e fica aí prejudicado, né? Estacionado no meio da tabela do campeonato, num momento em que a gente precisava vencer, porque a gente teve tropeço contra o Bragantino, teve também contra o Juventude, que a gente jogou naquele lago, né, bizarro, e o Flamengo vai perdendo pontos para equipes fáceis, né, porque o Fluminense é a equipe aí que vai brigar por meio de tabela, isso se não brigar contra o rebaixamento. Essa é a tônica do campeonato até o momento. E nesse momento o líder é o Atlético Paranaense com 19 pontos, o Palmeiras também tem 19, o Flamengo fica com 12 pontos, o Palmeiras venceu o atual vice-líder, o Palmeiras, esse sim um adversário de bastante respeito, adversário que o Flamengo até venceu na estreia no campeonato. O Bragantino é o terceiro colocado com 18 e o Fortaleza fecha o G4. Bom, a galera segue muito na bronca, a gente vai dar voz aqui à sua crítica, pra você quem foi o grande responsável aí dessa derrota, desse resultado, Flamengo 0, Fluminense 1. Eu tô com o Túlio e com a Letícia, acho que o Rogério Ceni tem muita culpa sim nesse resultado e vai ser bastante cobrado, queremos inclusive ouvi-lo na coletiva logo mais. Bom, pessoal, vamos aqui ao chat, ouvir aqui a rapaziada, vamos falar desse jogo agora. O Ricardo Lopes tá aqui com a gente, o Carlos Eduardo tá falando fora Ceni, o Leonardo Dares, não é possível que essa diretoria não vê que já passou a hora do Rogério sair. Tem muito tricolor também tentando aqui fazer uma graça e tal. Túlio, chega a ser engraçado, né? Rafa, o freguês tá em casa, o freguês tá feliz, tem razão, né? É isso? Quando pinto no lixo? É isso, pinto no lixo. Estão no lixo aí, estão felizes de fazer o direito também, pode vibrar à vontade, não tem nenhum problema. Aqui a gente não, como é que se fala, não censura nada, pois fica aí. A gente lembrando que, né, ganhamos aí o Carioca deles, banho de bola e tal. Hoje eles venceram, numa sorte, mas venceram, foram competentes. Coisas que acontecem, faz parte inclusive da história desse clássico que é o maior do Brasil. Bom, aqui tem gente pedindo, Renato Gaúcho, o Clebson Felipe tá aqui com a gente também, o Walter Júnior tá falando que o Maxi fez pro mestre Rogério Ceni insistir. Tem Noga, Otávio e Lázaro, essa é uma questão, né? Muitos jogadores da base, né, não entram como esses citados, o Noga, o Lázaro, não tem tantas oportunidades com o Rogério Ceni e o Maxi sempre entra, né, Túlio? Sempre. Hoje, o problema não é nem ele entrar, Rafa. O problema é que hoje você pontuou muito bem. O Pedro, você tinha o Bruno Henrique, que não estavam bem na partida. Eu acredito parte desse revés ao Ceni, mas também aos jogadores. O Flamengo perdeu gols, assim, impressionantes, né? Coisa... aí você vai ver lá, tem 20, 25 finalizações e o time não consegue marcar, não consegue transformar isso em gols. Isso é uma deficiência. E aí o problema não é só do Rogério. E aí, como a Letícia falou, a leitura dele de jogo, beleza, ele tirou o João Gomes, Vitinho, tava com, né, os jogadores com cartões e tal. Mas ele colocar o Max e tirar o Michael, que vinha ali até aquele momento ser o melhor jogador do Flamengo, mais criativo, é inexplicável. Vai dizer que o cara tá cansado, irmão, olha só. Não dá. Não dá. O cara tá cansado, porra, tem algum problema na preparação. É impossível você pegar, se tira o melhor jogador. E aí, cara, assim, é impressionante. É uma coisa que dá raiva mesmo, cara. Dá raiva porque o time joga, cria, né? E o técnico vai lá, dentro da sua leitura, né, espetacular. Aí o engraçado é que nas substituições, não sei como isso foi colocado lá pelo G, tirou o Muniz, colocou o João Gomes, tirou o Thiago Maia, colocou o Vitinho. Não, ele tirou, na verdade, o Muniz, e colocou o Muniz, tirou o Vitinho, e colocou o Thiago Maia e tirou o João Gomes, volante pelo volante. O máximo que ele trocou aqui que foi um jogador que atua mais como ponta, apesar que o Vitinho tava caindo bastante pelo meio, e colocou o Muniz para ser mais uma referência no ataque, que também não recebia a bola, né? O Pedro que recebeu, ficou lá não sabia se chutava, se tocava, o que fazia. Brincadeira, meu irmão. Tá com pena de fazer gol no Fluminense, pô? Pois é, o Flamengo tentou aí, os jogadores realmente decepcionaram muito. Bruno Henrique, né, quando é clássico sempre há uma expectativa muito grande no Bruno Henrique. Acho que um lance pode resumir esse Fla-Flu. O Bruno Henrique tendo espaço, né, e a gente sabe que o Bruno Henrique ataca muito bem espaços, ele deu um tapa direto pra linha de fundo. Então acho que isso simboliza um pouco o que foi esse Fla-Flu. Como o Flamengo desperdiça chances, volta a ser uma tônica. O Rogério Ceni tem culpa, mas acima de tudo, os jogadores têm que ser responsabilizados, né? Senhor Vitinho jogou nada
Bruno Henrique jogou nada, uma água, como disse o Túlio, nem adiantava lançar a bola pra ele. O Michel se esforçou pra caramba, saiu injustamente, né? Menos que tenha sido alguma questão física, não faz o menor sentido a saída do Michel no jogo de hoje, e é por aí. A galera segue aí pedindo alguns nomes como técnico, né? Pedir a cabeça é fácil, agora tem que dar uma proposta também, tem que ter uma proposta. Você acha Renato Gaúcho um nome, Túlio? Ah, tá falando dele. Assim, Renato... Eu acho que o Flamengo não vai trocar de jeito nenhum. também, Dia 14 de julho tem Libertadores, Flamengo, Defensa e Justiça. Eu também acho que não troca, né? Mas assim, o Renato, ele, né, não teve a final dessa última passagem dele pelo Grêmio já foi meio que melancólica, terrível, né? A reta final dele no tava Grêmio. muito ruim. Lógico, se for comparar ele e o Ceni, é muito mais treinador do que o Ceni, né? Apesar que o Ceni conseguiu alcançar os resultados pelo Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Supercopa, mas ainda é um técnico em formação, ainda é um técnico inexperiente. O Renato tem mais experiência, mas o que me preocupa foi como ele terminou a sua passagem pelo Grêmio. E tem um superchat aqui. Vamos lá. O Mauro Chaves, ele falou aqui, o querido Mauro aí, um abraço pra ele. Ele falou, os dois culpados, Ceni e Felipe Luiz, ele que erra. Polêmica aí, o nosso querido amigo Mauro Chaves. Polêmico. Eu acho até que no todo do jogo o Felipe Luiz nem esteve tão mal. Acho até que o sistema de zaga do Flamengo teve até bem. O Rodrigo Caio fez uma bela partida. Gustavo Henrique fez uma ótima partida. E é aquilo, né, cara? O futebol, os comentários eles são muito definidos pelos lances capitais. A bola entra, não entra. Isso muda a história, muda a leitura do jogo da maioria das pessoas que falam de futebol. Se a bola do Gustavo Henrique que tocou no travessão estivesse no gol, a gente já tá elogiando, exaltando a grande partida que ele fez. Assim como o jogo do Rodrigo Muniz contra o Bragantino, fez 2 gols, um gol de placa antológico, mas o Flamengo perdeu, todo mundo esqueceu dos gols do Rodrigo Muniz. Agora os dois zagueiros do Flamengo fizeram um bom jogo, mas o lance capital, o lance decisivo, o lance do gol é o que pega. Nem acho até que o Felipe Luiz tenha sido terrível hoje, mas acabou comprometendo no lance decisivo, o lance do gol do Fluminense. Aliás, a zaga toda do Flamengo viu a bola atravessar também, a grande área, Rafa, e o André chegou de trás. Assim, não foi só uma vez também, o Felipe Luiz. Não vou dizer que somente ele é o culpado, né? Até porque o erro no gol do Fluminense ele caiu vários. muito no segundo tempo. Felipe Luiz no segundo tempo caiu começou muito, a errar, até passes, fisicamente. saídas de bola, criou outras oportunidades pro Fluminense, porque assim, a qualidade do time do Fluminense é pífia, né? Lá na frente teve uma hora que tava lá, tipo, tinham 2 jogadores do Fluminense e o marcador do Flamengo, os caras não conseguiram desenvolver a jogada. Então, o Flamengo teve que praticamente dar o gol pra eles, né? E foi o que aconteceu agora no final. O Flamengo deu, o Maxi, né, que tinha que estar fechando ali, né, o lado direito da defesa, deixou o jogador do Fluminense entrar sozinho. E, cara, foi uma sucessão de erros que deixa a gente com muita raiva. Porque, assim, quando você pega o time que tá jogando mal desde o início, você já fala, negócio não tá bem hoje. Igual contra o Juventude, o time não conseguia jogar bola. Tu vê assim, meu irmão, a qualquer momento pode dar problema, né? Tem uma poça vadia, né? Hoje não, o time, engolindo o time do Fluminense, engolindo. O Fluminense não conseguia jogar, né? E aí criando pouquinhas oportunidades e tal, mas não consegue fazer gol. Não consegue fazer gol. É o maior problema do Flamengo. O Pedro, inclusive, cara, o Pedro, assim, sendo bem sincero, eu gosto pra caramba do... A gente aqui, a gente gosta pra caramba do Pedro, a gente elogia muito o Pedro. Agora, se o Pedro não está bem, né, porque não foi pras Olimpíadas, tem que chegar lá pro Flamengo e falar, irmão, não tô com cabeça pra jogar. É melhor, bota o Muniz, lá. Bota o Muniz. Porque, assim, o Pedro teve uma oportunidade ali, um pouco antes do gol do Fluminense, que ele podia chutar, ele podia fazer o que ele quisesse. Podia. E ele esperou... Enfeitou ao máximo a jogada ali, sem nenhuma necessidade. E ele esperou, fase muito ruim o Pedro. Muito ruim, muito ele ruim esperou a intervenção do zagueiro do Fluminense. Aí tá de sacanagem, cara. E assim, essa falta de gols é também responsabilidade dele. Porque também tem uma coisa também, Rafa, a galera pega... Assim, é muito fácil pegar lá... Hoje não tem como criticar o Michael, tava bem até a hora que saiu. Mas é muito fácil criticar Michael, muito fácil criticar Max, agora criticar Felipe Luiz, criticar Pedro, ninguém quer, né? Fala assim, o Flamengo não faz gol. Como o Rafa falou, se a bola lá do Gustavo Henrique entra, teve também outras oportunidades com... Não, teve do Rodrigo Caio de cabeça, duas chances. Duas chances, uma de cabeça, outra com chute, né? Então, assim, o gol que a gente levou não faria falta, né? Então, justamente essa falta de eficiência na frente... estoura lá atrás, meus amigos. Estoura lá atrás. E aí, assim, o Pedro
tem responsabilidade nisso. Sem dúvida. A gente ontem no Resenha estava até falando como foi bom pro Pedro ter feito o gol contra o Cuiabá, porque eu falei, o Pedro não jogou nada contra o Cuiabá, nada. Rodrigo Muniz entrou muito melhor do que ele no jogo contra o Cuiabá, deu assistência exclusiva pro Thiago Maia. Mas é importante pro atacante fazer o gol, até por uma questão psicológica, né? A rede inimiga é o psicólogo do centroavante, então fazer gol é sempre bom. Mas não tá jogando nada, o Pedro vive uma fase muito ruim e, de fato, Felipe Luiz estava lá no lance capital. Bom, vamos às análises aqui dos jogadores do Flamengo. Amanhã a gente vai dar notas um por um, mas eu queria destacar, Túlio, pra você, quem foi o melhor em campo do Flamengo? Você acha mesmo que foi o Michael? O Michel foi o melhor, né? Assim, o jogador que melhor criou, que teve grandes oportunidades, fez belas jogadas individuais. Hoje o Michel foi muito bem, apesar que começou errando, né? Ele perdeu algumas chances também, né? O primeiro lance até dele da partida foi um erro, né? De passe, mas depois ele cresceu demais. E aí, por incrível que pareça, ele vai lá e tira o cara. Quando o cara tá mal, isso que me deixa assim, é a falta de critério, irmão. É a falta de critério. Aí quando o cara tá mal, ele mantém o cara os 90 minutos. E aí com certeza ele em coletiva vai ter uma super desculpa, igual quando ele tirou o João Gomes no jogo passado. O João Gomes no intervalo reclamou de cansaço. Era o segundo jogo do João Gomes como titular, porque o João Gomes é a reserva. Como é que o João Gomes pode estar cansado no segundo jogo? Moleque de 20 anos, né? Porra, tem alguma... O Diego, com 30 e tantos anos, se deixar, o Diego joga o jogo inteiro. Sim. Porra, e joga o jogo inteiro e voltando correndo pra marcar. Aí o João Gomes com 20 anos não consegue. O Michael também, tem lá seus 20 e poucos anos, também não consegue. Porra, tá de brincadeira, cara. Assim, é uma sucessão que é aquilo. Se a gente começa a pontuar as coisas que a gente vai vendo de errado nas vitórias, vocês ficam vendo aí, pô, só olha o lado ruim, vamos comemorar a vitória, você mimimi, não sei o quê. Aí estoura quando perde, quando perde, que não sei o que, a parte física. Mano, você tem 5 substituições pra fazer, você nem fez 3, e já foi mudar o time que ia lá com uns 20 e tantos minutos de jogo. Entendeu? O cara demora, aquilo que a Letícia falou muito bem, a leitura de jogo, a gente já fala isso há muito tempo, leitura de jogo bizarra. Não, e não é por acaso que o Flamengo sempre volta mal pro segundo tempo, sempre, todos os jogos do Flamengo têm sido assim, cai muito no segundo tempo, contra o Cuiabá foi assim, contra o Bragantino foi assim, contra o Fortaleza tomou o gol no primeiro lance, aí o jogo desandou, tá brabo, tá complicada a fase, e quarta-feira, gente, um dos jogos mais difíceis do campeonato. Pegar o Atlético Mineiro, que tá numa fase maravilhosa, o Hulk tá jogando muito bem, os gringos estão jogando muito bem, o time tá jogando muito bem, um grande futebol. No ano passado, foi o que levou o Dome à demissão. Tomou uma sapatada de 4 no Mineirão. Vem mais um jogo contra o Atlético Mineiro, é mais um clássico, o clássico as coisas se equilibram. Eu espero que o Flamengo entre mordido e que o Arrascaeta esteja inspirado. Minha esperança chama-se Jordiano e Arrascaeta. Amanhã ele se reapresenta, Isla, Pires da Mota, e aí eu espero que ele e o Isla... o Isla tem jogado bem na seleção chilena, né? Eu espero que eles retomem as suas posições e que o Arrascaeta dê um pouco de criatividade pra esse time, ele que chuta também bem de fora da área. É um outro time tendo o Arrascaeta, essa que é a realidade, tu. O Arrascaeta é um cara fora de série, né? Joga demais e a sua ausência acho que é uma das mais sentidas, né? É uma das mais sentidas e, assim, ele voltando, cara, a melhora na qualidade do elenco, né? É, assim, absurda a diferença que vai dar. Então, torcer para que ele, como o Rafa falou, volte, né? Bem inspirado, né?